Olá, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui para realizarmos a oração do crepúsculo. Nós estamos ao longo deste mês de setembro, hoje, o 10º dia desse mês, nono, o mês de setembro. E eu quero daqui a pouco realizar esta oração e creio que você que pode preparar um copo com água, o faça, deixa aí próximo de você, porque nós vamos realizar essa oração. Mas eu meditava, pensava, antes de trazer essa mensagem, quantas pessoas que desconhecem a vontade de Deus para a sua vida. E muitas vezes elas acabam atribuindo a Deus aquilo que não é da vontade dele. Situações que ocorrem, situações que acontecem na vida do ser humano, que estão, é claro, ligadas ao mundo que a gente vive, porque de fato o mundo nos sobrecarrega de problemas. É impossível viver no mundo que vivemos e não lidarmos, não conviver, enfrentar esses problemas. Mas nós entendemos que a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus para o ser humano, ela é agradável. A vontade de Deus para o ser humano, ela é perfeita. Ela é perfeita. Por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mudança na vida de uma pessoa, ela ocorre, esse processo acontece quando ela começa a pensar, a raciocinar, quando ela começa de fato a entender que a vontade de Deus é que ela seja de fato realizada de forma plena, espiritualmente, familiarmente, profissionalmente, sentimentalmente, na sua estrutura física, humana. Essa é a vontade de Deus, ainda que o ser humano não esteja a desfrutar disso, mas ele deixou claro: eu venho, essa é a sua proposta, para proporcionar vida, e vida com qualidade, vida em abundância. Eu estou aqui na Igreja Fonte. Ao fundo você vê o que o Senhor Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Ele se coloca na primeira pessoa do singular, sendo a luz, e ele continuou dizendo: aquele que me segue não andará na escuridão das tribulações, desertos, das situações nefastas que sobrevêm, e que por meio da fé eu tenho todas as reais condições de revertê-las. Por isso que quando muda a cabeça, muda a condição. Você começa a raciocinar, você deixa de viver pelo que você sente, e você passa a viver segundo o que ele promete. Se a proposta que ele faz lhe interessa, mergulhe nessa palavra e procure extrair dessa palavra tudo aquilo que ela traz, porque ela não traz nada nocivo, maléfico, mas tudo que Deus traz mediante a sua palavra é em benefício daquele que crê. A gente tem falado todas as segundas-feiras, dentro da reunião do Congresso Financeiro, sobre o Deus da multiplicação. Se nós procurarmos na Bíblia, nós vamos encontrar situações em que, aparentemente falando, tudo estava perdido, tudo estava definido no sentido negativo. Eu lembro uma vez o Senhor Jesus, durante muitas horas, ele apregoou para uma multidão muito grande, e o tempo passou, entardeceu, a noite se aproximava, a cidade mais próxima era um pouco distante,
E um dos discípulos falou assim para o Senhor: despede a multidão, porque ela está faminta, e não temos o que oferecer para que a multidão se alimente. O Senhor Jesus disse: dai vós mesmo de comer. Mas, em outras palavras, o que temos é tão pouco que mal dá para satisfazer a nós, os discípulos, e ao Senhor. E então Jesus disse: vê aí se alguém tem algo. E um rapaz tinha 5 pães e 2 peixes. Dentre a multidão, foi a única pessoa que teve a disposição de usar a cabeça, de manifestar fé sobrenatural. E ele se colocou à disposição. Jesus tomou os pães e peixes, abençoou e mandou depois que compartilhasse, que dividisse com todos que lá estavam, mais de 10 a 12 mil pessoas. A Bíblia diz que todos comeram dos pães e de peixes, se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. Isso prova, isso mostra que a vontade de Deus não é a escassez, não é a miserabilidade que o ser humano lida no dia a dia. A vontade de Deus é que você de fato desfrute de uma vida abundante. Se tem faltado saúde, se tem faltado paz, a prosperidade, você tem que apelar para a sua fé naquele que abriu as águas do mar, daquele que fez o sol parar, que derrubou as muralhas, que fechou a boca aos leões. Esse é o Deus que tem se mostrado um Deus vivo, o Deus verdadeiro. Por isso que eu quero realizar a oração pelas famílias que todos os dias ao cair da tarde nos acompanham. E como nós vamos realizar a reunião agora às 18, eu já estou fazendo um pouco antes, para que a gente não comprometa a reunião que vamos realizar aqui na igreja. Por isso, você que está aí com o seu copo com água, você que tem fotos, alguma coisa que possa representar familiares, você que tem dívidas, contas a serem quitadas, você que está passando por apertos na sua vida financeira, nós vamos falar com Deus e dizer que amanhã, às 7h30 da noite, às 7h30 da noite, nós teremos o clamor da multiplicação, do sobrenatural de Deus, do extraordinário, porque Deus é o Deus do extraordinário, do inaudito, do sobrenatural. Por isso que a mudança que buscamos do lado de fora, ela começa dentro da gente, a forma de pensar. É como disse Provérbios 23, como o homem se enxerga, como o homem se imagina, assim ele o é. Você é fruto da sua fé, da forma como você se enxerga, como você se vê, não como as pessoas enxergam a você. Por isso, viva a sua fé. Vamos falar com Deus? Meu Pai, eu venho apresentar esse copo com água, e todos que participam da oração do cair da tarde, aqueles que recebem esta oração na sua casa, nesse início de noite de domingo, aqueles que de alguma forma estejam sofrendo com algum tipo de enfermidade, ou ainda tem um familiar adoecido, acamado, pessoas, meu Deus, que têm passado por grandes tribulações, turbulências familiares, lidando com vício. Hoje, dia 10 de setembro, o dia da prevenção ao suicídio. Quantas pessoas estão sendo acometidas desse espírito maligno, desse espírito de morte, o mal que tem colocado na mente, na cabeça das pessoas, esse pensamento diabólico, que se ela der fim à sua vida, ela vai dar fim aos problemas. Pelo contrário, ela vai estar dando início a um problema maior do que esse que ela já tem. Por isso, repreende a depressão, repreende a insônia, o pesadelo, o vício, seja qual for o problema. Deus abençoa aqueles que financeiramente estão passando por dificuldades e acham que é normal, que é natural. Há quem diga, mas todo mundo tem suas lutas. Sim, mas o problema não pode ter sequência.
problema tem que ser resolvido, eliminado. Eu não posso conviver administrando problemas, mas o problema tem que ser vencido de uma vez por todas. Senhor, abençoa esta água, e quando nós bebermos, bebamos do teu poder. Abençoa todos que participam desta oração, e que o Senhor nos dê uma semana abençoada, e que todas as portas sejam abertas, que haja paz dentro deste lar, haja luz dentro desta casa, que a tua presença esteja com cada pessoa. Em nome do Senhor, bebamos com fé. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe poderosamente a sua casa, a sua família. Uma ótima noite de domingo, tá bom? Aqui do altar eu estendo as minhas mãos e eu profetizo a glória de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor nosso Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti te dê a paz hoje, amanhã e para sempre. Deus abençoe. Amanhã, aqui em Uberlândia, na Floriano Peixoto 2326, nós vamos estar às 7h30 da noite, trazendo uma palavra, uma palestra, uma direção para você que quer sair dessa situação financeira, econômica em que você se encontra. Tá bom? Você que mora aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, convide as pessoas a estarem conosco, 7h30 da noite. Nós estamos aqui bem ao lado do Atacadista Martins, entre as avenidas Afonso Pena e também a Cesária Alvim. Deus abençoe, compartilhe, deixe os nomes dos familiares para nós continuarmos orando. Fique com Deus.